Olá, eu me chamo Natália e eu e meus colegas Amanda, Lucas e Vitor vamos apresentar o projeto sobre a produção catalítica do propano a partir do ácido butírico renovável, referente ao projeto de conclusão do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Para começarmos, então, uma breve descrição da forma como vamos dividir a nossa apresentação. Inicialmente, vamos apresentar uma pequena motivação para a escolha do nosso tema, apresentar o nosso produto, assim como o seu mercado, falar um pouco da nossa empresa, explicar o nosso processo, apresentar o layout da nossa planta, por fim, a nossa análise financeira e as conclusões do nosso projeto. Então, atualmente, grande parte da matriz energética mundial ainda é baseada em combustíveis fósseis, o que contribui significativamente para as emissões de gases do efeito estufa. No caso do GLP, que é amplamente utilizado tanto no setor residencial quanto industrial, essa dependência ainda é muito forte, mas o cenário atual ele pede mudanças e está mudando. As metas globais de descarbonização, assim como as certificações de sustentabilidade, elas abrem novos caminhos para o reconhecimento de biocombustíveis, como é o caso do direito de energias renováveis na Europa e o programa RenovaBio no Brasil. Então, o mercado ele está em movimento, como mostra essa recente notícia da primeira importação de gás liquefeito renovável no Brasil, realizado pela Superbrás. Então, nesse cenário, existe uma grande janela de oportunidades para iniciativas por produtos renováveis, como é o caso do nosso projeto. Nesse contexto, entra o nosso produto, o biopropano ou bioGLP, que é quimicamente idêntico ao GLP fóssil, mesma fórmula, assim como as mesmas propriedades físicas. A principal diferença é justamente a origem da matéria-prima. O GLP fóssil vem do petróleo ou gás natural, enquanto o renovável é produzido a partir da biomassa. No caso do nosso processo, o propano é obtido a partir da descarboxilação do ácido butírico em meio hidrotérmico por meio de uma rota catalítica. E essa semelhança do GLP fóssil e do bioGLP faz desse produto uma solução drop-in, ou seja, ele é compatível com toda a infraestrutura de distribuição, armazenamento e uso final já existente, sem a necessidade de adaptação de equipamento. Então, nesse cenário, o nosso produto ele teria uma menor pegada de carbono, apresentando uma solução mais sustentável. Passando para a parte do mercado, em um cenário global, segundo o dado da Elgas de 2025, que é a maior distribuidora de GLP da Austrália, o consumo mundial de GLP bateu recorde em 2024, com 347 milhões de toneladas, apresentando um crescimento composto de cerca de 3,3% ao ano na última década. Só os Estados Unidos eles respondem por cerca de 30% da oferta mundial. Então, como fica evidente, ainda é um mercado concentrado, mas que apresenta uma grande janela para expansão, principalmente expansões sustentáveis, como é o cenário dessa transição energética. Como podemos ver representado no gráfico, esse mercado está avaliado em cerca de 200 bilhões de dólares, com projeções de chegar a 260 bilhões até 2035. No cenário nacional, o GLP é um combustível essencial no Brasil, e isso fica claro ao analisarmos os dados do Sindgás de 2023, que mostram que o GLP ele é usado por cerca de 91% dos domicílios brasileiros e que o país ele movimenta em torno de 33,5 milhões de botijões de 13 quilos por mês. Esses valores eles mostram a grande presença do GLP no dia a dia do brasileiro e a sua importância, mas também eles evidenciam uma dependência de um combustível proveniente de uma cadeia fóssil, que é sujeita à volatilidade do preço do petróleo, ao câmbio e aos riscos geopolíticos. Nesse cenário, uma produção nacional de um combustível renovável poderia ser uma boa alternativa que ganharia espaço nessa transição energética, considerando iniciativas como a RenovaBio. A RenovaBio ela incentiva a produção e o uso de combustíveis renováveis, principalmente pela emissão de créditos de descarbonização, que são gerados por produtores de biocombustíveis e comercializados no mercado. Então, assim, é possível estimular economicamente a produção de combustíveis mais sustentáveis. Chegamos então à empresa por trás do projeto, a Green Flame Energy. O nome une Green de responsabilidade ambiental e fontes renováveis, com Flame, que representa a energia e transformação termoquímica. Então, ele foi pensado em inglês justamente para reforçar o posicionamento internacional da marca, e a identidade visual ela segue também a mesma lógica. Verde profundo remete à biomassa e sustentabilidade, enquanto a terracota e o amarelo queimado eles representam a energia, o calor e a eficiência do processo. Além disso, durante a elaboração da nossa marca, foi realizada uma pesquisa referente à propriedade industrial.
Então, essa consulta ela foi feita por meio do INPE, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, garantindo assim que o nome da empresa pudesse ser registrado sem nenhum conflito. Então, essa análise ela contribuiu para a segurança jurídica e o posicionamento competitivo do projeto. Falando um pouco mais sobre a nossa empresa, a Green Flame Energy, ela tem como visão ser referência nacional na produção de combustíveis renováveis no Brasil, impulsionando a transição energética e expandindo a atuação para diferentes soluções sustentáveis no setor da energia. Então, a nossa empresa ela tem como missão desenvolver um produto renovável de alta qualidade por tecnologias catalíticas avançadas. E tudo isso é guiado por valores como a sustentabilidade, a inovação, a segurança, a excelência operacional, a ética, a transparência, assim como o compromisso com o futuro. Então, esses valores eles refletem o compromisso da nossa empresa com a sustentabilidade, a inovação e a operação segura e eficiente. Para a escolha da localização da nossa planta, avaliamos 4 vetores principais: a proximidade à biomassa, o acesso à infraestrutura de distribuição do GLP, a logística multimodal e o ambiente regulatório. Então, o interior de São Paulo ele concentra o maior polo sucroalcooleiro do mundo, em volume absoluto, e a maior densidade de bases de distribuição de GLP do país. Então, alguns municípios foram avaliados e Paulina foi a escolha final por causa da infraestrutura consolidada, da proximidade ao polo da Petrobras, o polo petroquímico da Petrobras, e do ambiente regulatório mais maduro do país para biorefinarias. Então, a ideia foi optar por um menor risco operacional e uma melhor capacidade de expansão. Partindo para a especificação do processo, a nossa planta tem como processo-alvo a conversão hidrotérmica catalítica, que ocorre a altas temperaturas e pressões. No nosso caso, ocorre a 300 graus Celsius e 120 bar. A gente utiliza o ácido butírico como matéria-prima, o ácido butírico proveniente de biomassa e catalisador de platina suportado em carbono. A reação primária do processo é a descarboxilação do ácido butírico, convertendo ele em propano e CO2 na mesma proporção molar, com rendimento de até 97,8%. As reações secundárias, a gente tem a reforma a vapor, com rendimento de até 2,2%, em que o ácido butírico é convertido a hidrogênio e CO2, e a hidrogenólise do propano, que é uma reação que já envolve o produto, com rendimento de até 1%. Nela, o propano ele reage com o hidrogênio formando metano e etano. Além da produção de propano, a nossa planta ela foi pensada para recuperar e liquefazer o propano gerado para armazenamento e distribuição. Então, a nossa unidade ela foi dividida em unidade de produção e unidade de recuperação. A unidade de produção ela se inicia com a seção de mistura e preparo, onde o tanque de água e o tanque de solução de ácido butírico concentrado são bombeados para o tanque T3, o tanque misturador. É ali que vai acontecer a mistura e formação da solução de 10% em massa de ácido butírico. Essa concentração ela já foi otimizada para esse processo de conversão. O próximo passo é a seção de aumento de temperatura e pressão, onde a corrente é adequada às condições reacionais de 300 graus Celsius e 120 bar. A bomba de alta pressão B103 ela eleva a pressão da solução de 10% em massa de ácido butírico antes de seguir para os trocadores de calor. Como o processo ele exige uma alta pressão, a gente utiliza a válvula VL101, que retorna fluido ao tanque T103 em caso de sobrepressão, ou seja, quando a pressão excede o valor operacional, a válvula abre e alivia a pressão. A partir daí, a corrente ela segue para os trocadores de calor. Ainda na seção de aumento de pressão e temperatura, o aquecimento até 300 graus ele vai ocorrer em 2 estágios, otimizando a integração energética antes da entrada no reator. Logo em seguida, temos a seção de reação e resfriamento. O reator utilizado foi um reator multitubular de leito fixo. A configuração de múltiplos tubos ajuda a reduzir os efeitos de transferência de massa e de transferência de calor, melhorando a uniformidade ao longo do leito catalítico. Os perfis de produção eles foram traçados no MATLAB com base nos dados da literatura para as reações de descarboxilação do ácido butírico e de reforma a vapor do ácido butírico, para determinar o comportamento das concentrações dos componentes ao longo do reator e definir o comprimento ideal a partir do estudo de conversão que a gente deseja. Com a otimização desse processo reacional, então, chegamos a um reator de comprimento de 33,3 metros e 4 tubos de 20 centímetros de diâmetro cada, envoltos por um casco de 0,85 metros de diâmetro.
Essa geometria acompanha o reator e o sistema de controle de temperatura. Depois do resfriamento, passamos para a seção de separação e adequação. Nessa etapa, temos água, propano, CO2, hidrogênio e ácido butírico residual na mesma corrente. Então, passamos pelo separador do tipo flash, o S101, que separa a fase líquida, água e ácido butírico remanescente, da fase gasosa, propano, CO2 e hidrogênio. Como a concentração de ácido butírico ela é baixa, a separação é praticamente completa. Ela permanece na fase líquida enquanto os gases seguem para a próxima etapa de separação no nosso processo. A corrente líquida ela vai passar então por uma turbina para reduzir a pressão da corrente com recuperação de energia e depois passar por um trocador de calor, que vai adequar a temperatura da corrente para a temperatura de descarte. Essa corrente, então, ela é destinada a uma empresa especializada em tratamento para esse tipo de efluente, e a corrente gasosa de topo segue no processo. Mesmo com a queda de pressão que ocorre no separador, a corrente ela ainda está acima da pressão ideal para a coluna de absorção, que vai ser a operação unitária responsável por retirar o CO2 da nossa corrente. Por isso, ela passa por uma válvula de expansão, a VL-102, que faz o ajuste final de pressão até 10 bar e então ela segue para a coluna. O solvente utilizado na coluna é a monoetanolamina, que é um composto já consolidado na indústria para captura de CO2. Ela é alimentada diretamente na coluna de absorção, então a corrente rica em CO2 que sai da coluna passa por um trocador de calor e uma nova válvula de expansão. Essa combinação de queda de pressão e aumento de temperatura vão favorecer a desorção e a regeneração do solvente na coluna de regeneração, liberando o CO2, que vai passar por um condensador antes de ser liberado. Enquanto isso, a monoetanolamina regenerada ela vai ser bombeada de volta para a coluna, com recuperação de energia no trocador de calor, servindo como fluido quente, fechando o ciclo de recuperação e também o ciclo de remoção de CO2 da corrente. A partir daí, a corrente ela vai ser praticamente propano e hidrogênio. A remoção atinge cerca de 99% e segue para a unidade de recuperação. A unidade de recuperação de biopropano começa com a corrente de saída da coluna de absorção da unidade de produção. Essa corrente está na fase gasosa, a uma pressão de aproximadamente 10 bar e temperatura de 50 graus Celsius. Ela precisa passar por um compressor para aumentar sua pressão de 10 bar para 30 bar, e isso gera um aumento de temperatura até 62,0845 graus Celsius. Então, para recuperar essa temperatura de 50 graus Celsius, a corrente passa por um trocador de calor que tem uma perda de carga de aproximadamente 0,5 bar. Então, a pressão após esse trocador de calor é de aproximadamente 29,5 bar e a temperatura de 50 graus Celsius. E essa corrente aí segue para o separador gás líquido. Então, após o trocador de calor, essa mistura gasosa vai passar por um separador flash. Então, essa mistura gasosa estava a uma pressão de 29,5 bar e uma temperatura de 50 graus Celsius. Passando por esse separador flash, considerando uma perda de carga de aproximadamente 0,5 bar, as correntes de saída desse separador são uma corrente gasosa e uma corrente líquida, ambas a uma pressão de aproximadamente 29 bar e uma temperatura de aproximadamente 50 graus Celsius. A mistura gasosa a corrente de saída gasosa passa por um curso que está mostrado nessa imagem. Então, essa corrente gasosa a 29 bar e 50 graus Celsius passa primeiro por uma válvula de descompressão para reduzir essa pressão de 29 bar para 5 bar. E essa descompressão gera também uma queda de temperatura de 50 graus Celsius para aproximadamente 26,75 graus Celsius. E isso segue para esse vaso de selagem hidráulica. Esse vaso de selagem hidráulica é muito importante para garantir uma barreira física com água, para impedir o contrafluxo de gás que vem da torre de queima, impedir explosões dessa forma. Então, após passar por esse vaso de selagem hidráulica, a mistura gasosa segue para a torre de queima e ali sim a combustão completa vai queimar o propano, formando CO2, e queimar o hidrogênio, formando gás, formando vapor d'água. Então ali estão as vazões de saída da torre de queima, que são apenas de CO2,
o CO2 formado pela combustão do propano e o CO2 que já existia na corrente gasosa e o vapor d'água gerado pela combustão do gás hidrogênio. Já a corrente líquida de saída desse separador flash é o biopropano liquefeito. Então, essa corrente já segue para uma válvula de descompressão, descomprimindo de 29 bar para aproximadamente 10 bar, reduzindo, consequentemente, a temperatura de 50 graus Celsius para aproximadamente ali 25 graus Celsius. E essa corrente de biopropano líquido, liquefeito, já puro, com uma vazão que gera uma proporção mássica ali de aproximadamente 99,86% de propano e o restante de CO2 e gás hidrogênio, já segue direto para o tanque de armazenamento. Esse tanque de armazenamento vai armazenar o suficiente para uma produção diária nessa planta, e até com um fator de 20% a mais de volume por segurança. E após esse tanque de armazenamento, tendo esse estoque, o produto segue para a distribuição. Portanto, para o layout, foi desenvolvido no AutoCAD com uma área construída em torno de 4.086 metros cúbicos, somado a uma área de 2.251 metros cúbicos de área externa para tanques e armazenamento, o equivalente a um terreno de aproximadamente 83 metros por 80,5 metros. A área construída se divide em zonas: o reator e sua zona de exclusão, a unidade de recuperação e a área de apoio e controle. Já as áreas externas abrigam os tanques de armazenamento de insumos, a área de recuperação externa também, que conta como torres de queima e o resfriamento, e o tanque do produto final. Além disso, seguindo Toller e Sinotti como referência, também incluímos a infraestrutura de suporte, que é uma sala de comando, a parte administrativa, refeitórios, vestiários, laboratório de qualidade, mecânica, almoxarifado e uma área para os bombeiros, dado o risco da produção. Essa seção soma em torno de 642 metros quadrados. O layout da unidade de produção, por sua vez, foi pensado com foco em segurança, acessibilidade e manutenção, seguindo boas práticas consolidadas na indústria química de óleo e gás, com base no CCP de 2018 e na obra do Toller e Sinotti, junto com a norma API de 2016. Como a unidade trabalha com propano em condições extremas, de 300 graus e 120 bar, o arranjo dos equipamentos precisa ter foco em reduzir os riscos de incêndio e explosão, além de garantir acesso fácil para operação e para manutenção, conforme recomendado pelo próprio CCPS. No caso específico do reator, foi adotada uma faixa de 15 metros ao redor de reclusão. O trocador de calor, por sua vez, do tipo casco e tubo, foram representados seguindo a norma API 660, que orienta tanto a geometria quanto as necessidades operacionais desse tipo de equipamento. Eles foram modelados como um corpo cilíndrico, e a norma também exige que reserve uma área de manutenção equivalente ao comprimento total dessa tubulação, ou seja, cerca de 6 metros, para permitir a remoção de feixes e de tubos quando necessários. Por fim, o posicionamento da unidade de recuperação conta com 10 equipamentos principais, incluindo os compressor, trocador de calor, vaso separador, válvulas de expansão e de bombas no fim. Desses, 3 ficam posicionados na área externa da planta, que é a torre de resfriamento, o tanque de armazenamento e a torre de queima, que por questões de segurança e de processo, enquanto os demais operam já na área interna. Vale destacar que, seguindo a norma API 521, foi definida uma zona de exclusão de 15 metros ao redor da torre de queima, garantindo a distância segura em caso de operação da flare. Portanto, para análise financeira, o CAPEX foi estimado com base na metodologia do Toller e do Sinotti, bem como toda a análise financeira. Então, somando os investimentos em SBL, OSBL, capital de giro, contingência e os custos de engenharia, convertendo então um dólar em torno de 5,15, chegamos a um CAPEX total de 13,6 milhões de dólares, o que dá cerca de 88 milhões de reais. Desse total, o ISBL, que é a estrutura principal da planta, concentra quase 53% do investimento, enquanto o OSBL representa apenas 21%.
Os 26% restantes se dividem entre engenharia, contingência e capital de giro para garantir já uma margem de segurança para esse projeto. Ou seja, mais de 70% do capital, né, vai para a infraestrutura física e o restante assegura a viabilidade técnica e financeira dessa planta. Então, falando um pouquinho mais sobre o SBL, ele reúne todos os custos de aquisição e instalação dos equipamentos de processo dessa planta. Esses custos se dividem em diretos, que são como os próprios equipamentos, tubulações e obras civis, e indiretos, como seguros e taxas legais. Para cada equipamento, o custo foi estimado por uma correlação que relaciona o preço a uma variável característica de dimensionamento, como a vazão ou a área. Sobre esse custo base, aplicamos uma série de fatores de correlação cobrindo instalações, sistemas elétricos, instrumentação, engenharia civil, estrutura e isolamento. Como o projeto é para o Brasil, especificamente São Paulo, aplicamos um fator de localização de 1,10, já que construir aqui é cerca de 14% mais caro que na referência americana usada pelos autores. Além de um índice de atualização temporal de 1,463, para corrigir a inflação acumulada entre o ano de 2006 e 2026. Somando o custo de todos os equipamentos, já com os fatores de correlação aplicados, chegamos a um ISBL total de aproximadamente 9 milhões de dólares. Os itens de maior peso nesse cálculo são os tanques de armazenamento, o compressor e a torre de queima, como pode ser observado no gráfico. Olhando a divisão entre as unidades da planta, a unidade de produção concentra quase 71% desse investimento, enquanto a unidade de recuperação responde pelos outros 29%. Isso faz sentido, já que a produção envolve os equipamentos de maior porte e criticidade de todo o processo. Já o OPEX representa o conjunto de custos necessários para operar e manter a planta ao longo de uma vida útil. Ele se divide em duas categorias, né? Custos fixos e custos variáveis que vão acompanhar diretamente o volume produzido. Somando os dois grupos, a gente vai chegar a um OPEX anual de aproximadamente 49,7 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 255 milhões de reais. Ou seja, aproximadamente 2% são custos fixos, enquanto os 98% são custos variáveis. Vale destacar que essas estimativas tendem a ficar mais precisas conforme vai avançando o projeto e o nível de detalhamento de engenharia aumenta. Os custos fixos, então, somaram 933,6 mil dólares por ano, que dá cerca de 4,8 milhões de reais. Eles incluem a mão de obra operacional, supervisão, encargos trabalhistas indiretos, manutenção, impostos prediais e seguro, bem como os encargos ambientais. A manutenção foi estimada como 4% do ISBL, enquanto os impostos e seguros correspondem a 2% do ISBL. E os encargos ambientais a 1% do ISBL junto com o OSBL. Por isso, manutenção e encargos ambientais acabam sendo os itens mais representativos desse grupo. Já os custos variáveis totalizam cerca de 48,7 milhões de dólares por ano. Então, aproximadamente, isso dá 250,8 milhões de reais. É de longe o maior componente do OPEX. Esses valores foram calculados considerando 8.760 horas de operação por ano. O ácido butírico é isoladamente o item de maior peso, seguido pela água de processo, descarte de efluente e eletricidade. Isso mostra que a matéria-prima é um fator que vai impactar o custo operacional da planta e também o principal ponto de atenção se a gente quiser reduzir esses custos. Portanto, a receita da planta vem da venda do biopropano, produto principal obtido no processo, com 99,86% de pureza. Portanto, um preço de venda de 1,59 dólares por quilo, que é um valor baseado no mercado internacional de biopropano renovável, que segundo a Argus média de 2025, é vendido com um prêmio de cerca de 3 vezes o preço do GLP fóssil. Hoje, em torno de 0,52 dólares por quilo, que tem como referência a ANP. Com isso, chegamos a uma receita anual de aproximadamente 30,2 milhões, ou seja, 155,8 milhões de reais.
Vale destacar que o processo também tem o CO2 como subproduto, que é cerca de 27,7 milhões de toneladas por ano. Mas esse valor ele já não foi incluído na receita, ele é tratado apenas como uma corrente de saída até o momento. Existe, no entanto, o espaço para receita adicional caso esse CO2 seja futuramente comercializado. Por fim, com uma receita de 30,2 milhões de dólares e um OPEX de 49,6 milhões, o resultado é um fluxo de caixa operacional negativo de aproximadamente uns 19,4 milhões de dólares por ano. Ou seja, nas premissas atuais, a planta vai operar em déficit. A receita da venda que a gente tem do biopropano não é suficiente para cobrir os custos operacionais, e isso antes mesmo da gente considerar alguns valores, como a depreciação, impostos e os efeitos financeiros. Esse é um ponto crítico da análise econômica desse projeto, que provavelmente vai precisar ser revisado, seja através de ganho na escala, redução do custo, ou a monetização de subprodutos, como é o caso do CO2. Apesar dos resultados negativos para o balanço financeiro utilizando dados do preço de venda do biopropano na literatura, resolvemos fazer uma análise financeira para discutir em que preço de venda de biopropano o projeto seria viável. Com isso, utilizamos a metodologia de variável resposta, em que a variação do preço de venda do biopropano em dólares por quilo foi monitorada a partir do valor presente líquido. Com isso, foi utilizada uma taxa mínima de atratividade de 15%, financiamento do tipo SAC, de sistema de amortecimento constante, 80% do CAPEX, uma taxa de juros de 10% em 10 anos, com depreciação constante, 80% do CAPEX, 10 anos, e os principais impostos: ICMS, PIS, COFINS, CSLL e RPJ. Como resultados, temos o gráfico que mostra o comportamento do VPL conforme o preço de venda do biopropano varia de 1 a 3,25 dólares por quilo. Aqui a gente pode observar que ele é fortemente negativo nos preços mais baixos, mas ele melhora progressivamente e passa a ser positivo a partir do preço de 2,75 dólares por quilo. Aproximando um valor de 2,8 dólares por quilo, representando um valor 76% maior do que o relatado pela literatura para biopropano produzido a partir do processo HVO, a gente consegue alguns indicadores positivos e mais rentáveis, como o payback de 7 anos, o VPL de 1,5 milhões e a TIR de 19,3%, maior do que a taxa mínima de atratividade de 15%. Como principais conclusões do nosso projeto, podemos obter comportamentos de modelagem de reação compatíveis com a literatura, ou seja, a cinética do reator, conversão, seletividade, subprodutos, eles se mostraram consistentes com os valores reportados na literatura, validando as premissas do modelo em larga escala. O reaproveitamento do CO2 como subproduto, em vez de ser descartado, o CO2 ele pode ser gerado, capturado e liquefeito como um produto comercializável, agregando uma fonte de renda adicional ao projeto. A identificação das principais limitações do projeto, tanto em termos de mercado como em termos de processo. A integração com plantas de ácido butírico pode ser uma grande oportunidade para integrar e reduzir custos logísticos e de matéria-prima. As oportunidades de otimização de processo que desenvolvemos ao longo do nosso processo de desenvolvimento do projeto, e o não abandono da agenda sustentável, uma vez que a inviabilidade encontrada ela reflete premissas de mercado atuais, não uma limitação técnica ou ambiental da rota renovável. Deixo aqui também os riscos globais ranqueados por severidade para os próximos 10 anos do Fórum Econômico Mundial, onde os 3 primeiros riscos são associados ao meio ambiente, o que fortalece o desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis dados os riscos que são previstos. Gostaríamos de agradecer a todo o corpo docente da Universidade Federal de Santa Catarina, que colaborou e nos ajudou a desenvolver esse projeto, em especial a professora Genor Denoni, e amigos e familiares que também estiveram conosco nesse momento de desenvolvimento.